Podcast Amotrans. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no episódio de hoje iremos falar sobre a cirurgia de redesignação sexual. Antes de iniciarmos esse bate-papo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem o like, compartilhem os nossos conteúdos com todos os seus amigos. Sigam também o nosso Instagram, @amotrans.pe. Vocês vão ficar sempre atualizados sobre os nossos conteúdos e atividades. No episódio de hoje, vamos conversar com a querida Cristiane Valença Miranda, assistente social, mestrada em Serviços Sociais pela UFPE, exerce as suas atividades no Espaço de Acolhimento e Cuidado para Pessoas Travestis e Transsexuais da UFPE, com sede no Hospital das Clínicas. Seja muito bem-vinda, Cris, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, boa tarde a todos e todes, e é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá, a gente vai fazer algumas perguntas para a Cris sobre o espaço de acolhimento para travestis e transexuais no Hospital das Clínicas. Como é que o espaço desenvolve o seu trabalho, Cris? Primeiramente, assim, nós somos um dos centros de referência do Brasil, né? De referência para o Norte e Nordeste, e a gente está na operacionalidade da política do processo transexualizador, que é uma política fruto da luta do movimento social LGBT, luta das travestis, das transexuais, né? Uma conquista. E esse serviço ele oferece intervenções de transformação dos corpos, né, de homens e mulheres, de pessoas que desejem essas tecnologias no âmbito ambulatorial e cirúrgico. Então, cirurgicamente, a gente oferece, que depois vai ser melhor falado, né, com a doutora Aleide, a cirurgia de uma nova genitália feminina, que a gente chama uma nova vagina, né, entre outras cirurgias que o serviço oferece. Como a equipe do espaço entende a questão da despatologização das pessoas trans e travestis? É um nome bem complicado, né, de falar. A complicação acaba sendo uma estratégia, né, de dificultar mesmo, mas, assim, a nossa lógica de trabalho, ela parte do pressuposto de que a diversidade é uma condição inerente à pessoa humana, não é? A gente também acaba subvertendo a lógica que patologiza essas pessoas. É aquela lógica que diz que elas, para ter acesso a essas tecnologias de transformação corporal, elas precisam de um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico que termina num diagnóstico de, por exemplo, de transtorno de gênero. A gente não concebe a transexualidade dessa maneira, não é? Então a gente, a partir dessa mudança de concepção, entendendo que as pessoas, elas são, que é parte da sua vivência, expressar-se multiplamente, elas não precisam se reconhecer dentro daqueles modelos que a sociedade convencionou de serem cisgêneras, não é? Ou seja, uma mulher, ela tem que ser mulher porque nasceu com uma vagina. Essa é uma invenção da biologia, que é uma ciência que se constitui socialmente, não é? E se constituindo socialmente, ela é atravessada por interesses, né, de classes que querem o domínio da sociedade. Então, para isso, ela vai inventar uma história que favorece aos grupos que estão dominando economicamente, né? Então, o gênero, a raça, são dispositivos que funcionam para alicerçar essa forma de acumular riqueza na nossa sociedade. Então, a partir desse entendimento é que a gente submete a transexualidade ao debate. Então, nossa proposta de cuidado no espaço trans traz a dimensão do debate como um lugar de produção da transexualidade. Então, além de a gente ofertar as tecnologias de transformação, que são dispositivos que vão harmonizar a relação da pessoa com ela, com o corpo dela, favorecer a autonomia dela com o próprio corpo. Mas essa cirurgia ela não vai transformar a realidade que a gente vive, porque é a nossa sociedade que precisa de uma cirurgia, né, para que a gente supere o preconceito. Então é importante essa reflexão para que as pessoas
não se frustre depois de operada e pensar que essa sociedade vai se transformar, não. Porque o preconceito se engendra nesse sistema social que a gente vive e é nele, né, nos dispositivos que se constituem coletivamente, que a gente tem que promover a transformação. Então, esse debate é fundamental para que a gente compreenda o lugar da cirurgia, o lugar do sujeito, que ele tem uma dimensão individual, mas que ele também tem uma dimensão coletiva, ele tem um papel nessas transformações e que é preciso essa inserção no sentido de colaborar com a produção de políticas, com as transformações que a gente almeja, para que a gente tenha uma sociedade mais humana, equanimamente mais humana, quer dizer, não seja um lugar só de pessoas heterossexuais cisgêneras, mas de todo sujeito, de toda sujeita que queira ter a liberdade de expressão. Entendo. Ô Cris, quais são as principais problemáticas que esses usuários levam para o espaço? Veja, a grande maioria das pessoas nos procuram para as transformações do corpo, até porque nós somos um serviço que estamos na alta complexidade e somos o único serviço habilitado para oferecer os processos cirúrgicos, né? Porque ambulatoriais a gente tem muito mais serviços ofertando já. Só que o sujeito, ele não se resume a sua vida à busca por transformações do corpo. Isso. Ele também tem uma inserção na sociedade, ele demanda por saúde, ele demanda por emprego, ele demanda por educação. Então, ele também vem com essa dinâmica de problemáticas que atravessam a vida dele e que complexificam muito a vida dele, né? Que impõem sofrimentos psíquicos, não é? Pessoas, a maioria delas vem com rompimento dos vínculos familiares, aí consequentemente não consegue entrar na escola ou permanecer nela, consequentemente não consegue adentrar o mercado de trabalho, ou quando adentra é subempregada, né? Em trabalhos que não têm a proteção das leis do trabalho, ou na prostituição. E aí tudo isso vai complexificar essa vida, vai trazer sofrimento. Então, durante esse tempo de acompanhamento que antecede a cirurgia, que a portaria prevê 2 anos de acompanhamento prévio, não é? No lugar da gente psiquiatrizar esse acompanhamento, que a gente não acredita que a pessoa precisa de um diagnóstico, porque a gente entende que ela está com condições de se autodenominar, de se auto-identificar, é ela que diz quem é. Não é? E o que ela deseja de nós. Então, a gente usa esse tempo, se a gente não faz esse diagnóstico, a gente usa para fazer esse debate, a gente usa para identificar essas problemáticas e articular com a rede. Então, o serviço social tem muito esse papel de articular com a rede de serviços. Então, a partir da demanda, buscar a rede de acesso à empregabilidade, à formação, à política de educação. Mas como a gente está num país que vem sistematicamente desfinanciando as políticas, né, que beneficia principalmente aquelas pessoas que mais precisam, como a política de assistência social. Então, essa população demanda muito essa política por falta de acesso a emprego, à escola. Então, a gente também faz uma articulação com o Ministério Público, não é? Então, na pessoa de Maxwell Vinoli, é um grande parceiro da gente. A gente tem levado casos, né, casos de maior agravamento, né, de vulnerabilidade socioeconômica, e a partir desses casos há uma articulação com a rede de políticas públicas que dialogam com aquele problema, para a gente pensar em como construir respostas coletivas a esses problemas. Então não adianta só encaminhar o sujeito, a sujeita para a rede, porque a gente sabe que a população trans ela tem uma dificuldade de inserção nessas redes por conta do preconceito, das violências institucionais. Então não há uma fácil circulação no território, que é um direito de todo cidadão e cidadã circular territorialmente. Então, raras vezes essas pessoas estão inseridas nas unidades básicas do seu território, no lugar onde mora, né, por conta do preconceito, que aliena esse direito. Então a gente procura também, a partir dessa dificuldade que as pessoas têm de circular como qualquer outra pessoa, aí a gente busca essas articulações no sentido de potencializar
essa responsabilidade intersetorial para resgatar esse direito que está sendo violado. Bacana. E qual o lugar das transformações corporais na abordagem proposta pelo espaço? Então, quais são as cirurgias que são... Isso. Né? Então, a gente tem a hormonoterapia, a gente tem a cirurgia de transgenitalização, a gente tem a cirurgia de colocação de próteses de mama para as meninas, a gente tem a cirurgia de retirada das mamas para os meninos, a esterectomia para quem deseja. E, assim, fora do que prevê a portaria, a gente ainda tem a tireoplastia a partir de uma parceria com o serviço de otorrinolaringologia, que é a suavização do pomo de Adão. Tem a educação vocal, a feminização, masculinização. A gente tem parceria com alguns departamentos como fonoaudiologia, que além de fazer um ambulatório de educação vocal, vamos dizer assim, eles têm também um projeto, A Voz que Empodera. Então a fono, ela também faz uma intervenção voltada nesse sentido, né? Que legal. Unir o protagonismo ao uso da voz. A gente tem com fisioterapia também, teve uma experiência de um exercício com a vagina, a neovagina, né? A nova vagina, no sentido de favorecer essa musculatura, no sentido de favorecer o uso desse corpo. E outras parcerias que a gente vai estabelecendo, e também com o dermato, está interrompida porque temporariamente, porque a epidemia ela descontinuou um monte de coisa, né, como a gente sabe, mas também tinha na dermato essa retirada dos pelos faciais, não é? Essas questões também que a gente está ofertando. A gente recebe muitas pessoas que têm interesse em trabalhos de pós-graduação, mestrado, doutorado, residência, porque a gente acha fundamental que esses campos de saberes, eles façam um debate, não é? Façam um debate da transexualidade, estejam pontuando essas questões, porque é uma deficiência muito grande nos lugares da ciência para esse debate. Então a gente está sempre de portas abertas a essa também, esse diálogo com a produção acadêmica. Cris, para quem não conhece o espaço, como chegar lá? Qual é o procedimento quando chega lá, quem procurar? Veja só, a gente existe já, vai fazer 8 anos agora em outubro, né, da nossa existência. A gente, na verdade, como o Estado ainda não tem uma política que atenda ao nível da necessidade, a gente tem uma superlotação. Sim. E a gente somos uma pequena equipe, né, nuclear, psicossocial, que não damos conta da fila da demanda. Então a gente tem hoje uma fila de espera da ordem de 800 pessoas e 130 pessoas que circulam no serviço. Então eu digo o seguinte, para quem tem um interesse nas cirurgias, porque se for um interesse só na hormonoterapia, que é uma intervenção ambulatorial, há no estado de Pernambuco diversos serviços que fazem esse atendimento. Não precisaria ficar lá. Necessariamente, sei lá, né? Porque a pessoa vai esperar muito tempo. Mas para a cirurgia terá que nos procurar. Aí liga para o 2126-3587, a gente tem uma secretária. Tu repete, Cris, porque a gente coloca na tela. 2126-3587, aí tem uma secretária que é Érica, e ela vai inscrever a pessoa na fila de espera. Não é? Agora veja, a gente também dialoga muito com as gestões LGBT do município e do estado, de Recife, sobretudo, mas de Recife, porque o maior contingente que está lá dentro é de Recife, e tem a gestão de saúde integral LGBT. A gente está sempre discutindo as estratégias também de ampliação dessa rede, porque a gente dá sempre a ciência de que tem uma demanda reprimida muito grande e cada vez maior. E a gente precisa pensar em descentralizar essa demanda no estado de Pernambuco, né? Senão, daqui a pouco, a cirurgia se torna somente um desejo, mas a gente não vai ter como ofertar a tecnologia, porque o estado não consegue comportar a demanda que nos procura.
Quanto tempo mais em média, Cris? Se eu chego lá hoje para iniciar esse tratamento e eu quero fazer minha cirurgia, quanto tempo em média leva de eu chegar lá até o dia da cirurgia, supomos assim? Para a transgentalização, né, que é a mais procurada, a gente, do pessoal que a gente tem, uma média de 6 anos. Né, 2 anos previsto pela portaria, mas devido ao processo, né, de inserção lá, é uma média de 6, 7 anos. Mas que isso tem para conseguir fazer a cirurgia. Só que isso com tendência ao crescimento devido ao acúmulo de pessoas que esperam, né? Que bacana, foi muito bom conversar contigo, Cris. E antes de encerrar, eu gostaria de te agradecer, né, dizer que foi muito especial receber você aqui, foi bem esclarecedor. Pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem os nossos conteúdos, nos sigam no Instagram e a gente vai fazer uma parte 2 desse vídeo conversando com a médica ginecologista, a doutora Aleide Tavares, tá bom? Mas por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.